Beatriz segurou o choro quando viu mais uma pilha de relatórios na sua mesa. Era sexta-feira, 9 da noite, e o escritório estava vazio. Todos tinham ido embora para o fim de semana, menos ela. Mais uma vez, seria a última a sair. Mas alguém ali também ficara e observava tudo em silêncio. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É incrível ver até onde nossas histórias conseguem chegar. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você encontra histórias de superação, amor verdadeiro, reviravoltas que emocionam e finais que ficam na memória para sempre. Aos 28 anos, Beatriz Moreno era a pessoa que resolvia tudo. Trabalhava há 5 anos em um escritório da empresa de consultoria. Quando um cliente ligava insatisfeito, chamavam Beatriz. Quando um prazo apertado precisava ser cumprido, Beatriz ficava até mais tarde. Com cabelos castanhos sempre presos em um coque prático e um sorriso educado que escondia o cansaço, Beatriz aprendera a funcionar no automático. Levantava às 6, chegava ao trabalho às 8, saía depois das 9 da noite. Nos fins de semana, levava trabalho para casa. Miguel Torres trabalhava no mesmo andar, no setor de parcerias estratégicas. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos observadores. Aos 32 anos, ele tinha uma presença calma, que contrastava com a agitação constante do escritório. Diferente dos colegas que disputavam atenção e promoções, Miguel parecia genuinamente indiferente à competição corporativa. Poucos sabiam que Miguel Torres não precisava daquele emprego. Seu nome completo era Miguel Torres Almeida, herdeiro de um dos maiores grupos empresariais privados do país. Miguel sempre preferiu manter essa parte da vida longe do escritório, trabalhando ali por escolha, não por necessidade. Mas Miguel escolhera trabalhar ali por 2 razões. Queria provar para si mesmo que tinha valor além do sobrenome. E havia outra razão. Beatriz. Há 2 anos ele reparava nela. Via como ela chegava sempre cedo, como ficava até tarde, como assumia responsabilidades que não eram suas. Miguel percebia detalhes que outros ignoravam. Como Beatriz massageava a nuca quando estava sobrecarregada. Como ela suspirava baixinho antes de aceitar mais uma tarefa. Como seu sorriso se tornava mais forçado à medida que o dia avançava. Naquela sexta-feira de dezembro, quando o escritório se esvaziou e Beatriz continuou trabalhando, Miguel decidiu que não podia mais apenas observar. "Boa noite, Beatriz", disse ele parando na mesa dela. Ela levantou os olhos, surpresa. Miguel raramente falava com alguém além do necessário para o trabalho. "Boa noite, Miguel. Ainda está aqui?" "Terminando uns relatórios. E você?" "Revisando as propostas para segunda-feira. O cliente mudou o briefing ontem, então você está refazendo tudo sozinha num fim de semana." "Alguém precisa fazer", ela respondeu, baixando os olhos. Miguel puxou uma cadeira e sentou-se. "Posso ajudar?" "Ajudar como?" "Sou bom com planilhas. E se dividirmos, terminamos mais cedo." "Miguel, você não precisa." "Eu sei que não preciso. Quero ajudar." Por alguns segundos, Beatriz não soube o que dizer. Fazia tanto tempo que alguém oferecia ajuda genuína. "Por que você faria isso?" "Porque ninguém deveria carregar tudo sozinho." Durante as próximas 3 horas, eles trabalharam lado a lado. Miguel assumiu metade do trabalho e executou com eficiência silenciosa. À meia-noite, quando terminaram, Beatriz se deu conta de que havia sido a primeira vez em meses que não se sentira completamente sozinha no escritório. "Obrigada", disse ela. "Você salvou meu fim de semana." "Na verdade", Miguel respondeu, "você salvou o meu." Na segunda-feira seguinte, algo havia mudado. Miguel passou a cumprimentar Beatriz todas as manhãs, com um olhar atento, verificando se ela estava bem. Quando via a pilha de trabalho crescendo, aparecia com café. "Pensei que você pudesse estar precisando", dizia. Miguel observava cada detalhe. Notou que ela almoçava na mesa, comendo sanduíches enquanto trabalhava.
Uma quinta-feira, apareceu com 2 marmitex. O restaurante japonês estava com promoção. Mentiu. Me faz companhia? Foi a primeira vez em semanas que Beatriz fez uma pausa adequada para almoçar. Conversaram sobre trabalho e outras coisas. Descobriu que Miguel gostava de ler, preferia filmes antigos, tocava violão. E você? O que gosta de fazer quando não está trabalhando? Beatriz riu sem alegria. Não me lembro da última vez que tive tempo para hobbies. Quando era criança, o que sonhava em fazer? Queria ser veterinária, respondeu sussurrando. Adorava animais. E o que mudou? A vida mudou. Meu pai ficou doente na faculdade. Precisei trabalhar e estudar. Mudei para a administração. Quando ele morreu, eu já estava tão envolvida com o trabalho que esqueci dos sonhos. Nunca é tarde para lembrar. Os almoços se tornaram rotina. Beatriz começou a esperar por esses momentos, a única parte do dia em que se permitia relaxar. 3 semanas depois, o chefe os chamou. Temos uma oportunidade. O Congresso Nacional da Indústria será em Brasília. Quero que vocês 2 representem a empresa. Depois da reunião, Miguel se aproximou. Está preocupada? Um pouco. Congressos são intensos. Pelo menos não vai estar sozinha dessa vez. No aeroporto, Miguel observou Beatriz conferir e reconferir documentos, claramente ansiosa. Está tudo certo, disse ele. Você se preparou bem. Durante o voo, ofereceu fones de ouvido, comprou água. Pequenos gestos de atenção sem ser invasivo. No hotel em Brasília, descobriram um problema na reserva. Houve um erro no sistema, explicou a recepcionista. Temos apenas um quarto disponível. Uma suíte com uma cama de casal e sofá-cama. Podemos procurar outro hotel, disse Miguel. Não vai dar tempo, Beatriz suspirou. Vamos aceitar. Miguel insistiu em ficar no sofá-cama. Naquela noite, por volta das 2 da madrugada, ouviu ruídos do quarto. Beatriz, está tudo bem? Não consigo dormir. Fico pensando em tudo que pode dar errado. Posso entrar? Ela estava sentada na beirada da cama, ainda vestida. Quer conversar? Sempre fico assim antes de eventos importantes. Não é bobagem, mas você não precisa carregar tudo sozinha. Tenho carregado a vida toda. Desde que meu pai morreu, sou só eu. E se essa pessoa resolver ir embora? Se eu me acostumar com ajuda e depois ficar sozinha? E se não ficar? Beatriz sentiu os olhos marearem. Estou tão cansada de ser forte o tempo todo. Ele se sentou na beirada da cama respeitosamente. Então não seja. Hoje você não precisa ser forte. Obrigada por estar aqui. Sempre que precisar. No dia seguinte, o congresso começou intenso. Beatriz apresentou os serviços da empresa com competência, mas Miguel percebeu como ela se forçava além dos limites. Entre reuniões, aparecia com água, lanches, sugerindo pausas. Você precisa parar um pouco, dizia ele. Estou bem, ela respondia, mas suas mãos tremiam levemente. Durante um intervalo, um homem se aproximou de Beatriz com insistência, sorrindo demais, como se a conversa entre eles fosse íntima. Você deve estar muito cansada. Talvez um café depois do evento ajudasse a relaxar. Miguel se colocou ao lado de Beatriz com naturalidade, sem elevar a voz. Ela está aqui a trabalho, e a conversa termina agora. O homem tentou rir, sem graça, mas o olhar de Miguel não cedeu. Desculpe, murmurou ele recuando. Beatriz respirou fundo quando o viu se afastar. Miguel não precisou dizer quem era. Ele apenas foi firme onde ela estava cansada demais para ser. Durante o jantar de encerramento, Beatriz notou como Miguel era cumprimentado com deferência por empresários importantes, como conheciam seu nome, como falavam sobre negócios da família com reverência. De volta ao quarto, ela o confrontou com mãos trêmulas. Miguel, quem é você realmente? Ele suspirou sentando-se no sofá com os ombros pesados. Miguel Torres Almeida, herdeiro do grupo Torres Almeida. O grupo que todo mundo conhece? Miguel assentiu com um cansaço discreto. Sim. É a minha família. Beatriz se sentou tentando processar a informação.
Por que trabalha no escritório? Por que não me contou antes? Porque quando as pessoas sabem quem eu sou, muda tudo. Elas passam a me ver como dinheiro ambulante, não como pessoa. E porque queria que você me conhecesse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E o que você é? Miguel a olhou diretamente nos olhos. Sou alguém que se apaixonou por uma mulher que carrega o mundo nas costas e nunca pede ajuda. Alguém que queria ganhar o direito de dividir esse peso com ela. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Miguel. Sei que complica tudo, ele continuou. Sei que agora você vai se perguntar se meus sentimentos são reais. Mas preciso que saiba. Desde o primeiro dia, tudo o que senti por você foi genuíno. Beatriz sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Por que eu? Você pode ter qualquer pessoa no mundo. Porque você é a única pessoa que eu conheço que é genuinamente boa. Que se importa com outros mais do que consigo mesma. Que é forte sem precisar destruir ninguém. Ele se levantou, caminhando até a janela. E porque quando estou com você, eu me sinto eu mesmo. Não o herdeiro, não o empresário. Apenas Miguel. Beatriz se aproximou dele devagar. Estou com medo, admitiu a voz tremendo. Do quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. De que você mude de ideia quando perceber que eu não sei nada sobre seu mundo. Miguel se virou para ela, tocando seu rosto delicadamente. Beatriz, você é mais do que suficiente. Você é tudo que eu sempre procurei. O beijo que se seguiu foi inevitável. Suave no início, depois mais intenso. Carregado de meses de sentimentos não resolvidos, de uma conexão que havia crescido silenciosamente. Quando se separaram, Miguel tocou o rosto dela com delicadeza infinita. Não quero que mude nada entre nós por causa do dinheiro. Quero ganhar seu coração como Miguel, não como Torres Almeida. Você já ganhou, ela sussurrou. Como Miguel. De volta a São Paulo, o relacionamento se aprofundou rapidamente. Miguel continuava trazendo café e almoço, mas agora também enviava mensagens carinhosas. Pequenos bilhetes apareciam discretamente na mesa dela. Lembrete, você é incrível. M. Café da tarde na Copa? Seu admirador. Beatriz se viu sorrindo mais, sentindo-se mais leve. Pela primeira vez em anos estava vivendo, não apenas sobrevivendo. Miguel a convidou para jantar em um restaurante aconchegante, nada pretensioso. Durante a conversa, ele contou sobre a pressão familiar, sobre como se sentia preso às expectativas. Sabe o que é engraçado? Disse ela. Sempre pensei que seria mais fácil se eu tivesse dinheiro. E resolveria alguns problemas, Miguel admitiu. Mas criaria outros. Você nunca sabe se as pessoas gostam de você ou do seu patrimônio. Deve ser muito solitário. Era, até conhecer você. Nos meses seguintes, Miguel conheceu o apartamento pequeno, mas aconchegante de Beatriz. Viu como ela transformara um espaço simples em um lar. Ela descobriu que ele morava modestamente, não na mansão familiar. Por que aqui? Perguntou, olhando ao redor. Porque aqui eu posso ser só eu. Sem funcionários, sem protocolos, sem lembranças constantes do que sou obrigado a ser. Quando Miguel a levou para conhecer sua família, Beatriz chegou com seu melhor vestido, ainda assim se sentindo completamente deslocada. A mansão era intimidadora, os jardins impecáveis, os funcionários discretos mas presentes. A família foi educada, mas ela sentiu o peso dos olhares avaliadores. Durante o almoço, fizeram perguntas sobre sua formação, sua família, seus planos. Não foram hostis, mas claramente a estavam medindo. A mãe de Miguel, Dona Carmen, a levou para uma conversa particular no jardim perfeitamente cuidado. Beatriz, você parece ser uma moça muito educada e discreta, disse Dona Carmen com um sorriso contido. Obrigada. Miguel sempre teve um papel importante dentro da família. O futuro dele já foi pensado muitas vezes, ao longo dos anos. Beatriz assentiu, sentindo um leve aperto no peito. Nosso mundo exige certa adaptação, continuou ela com calma. Eventos, compromissos,
expectativas. Nem todos se sentem confortáveis nele. Beatriz percebeu que não estava sendo rejeitada, estava sendo avaliada, e, de alguma forma, isso doía ainda mais. Dona Carmen, Miguel e eu estamos apenas namorando. Nada foi decidido sobre casamento ou... Querida, eu realmente gosto de você. Parece genuína e bem-intencionada. Mas preciso saber, você está preparada para esse mundo? Ou seria melhor para todos se vocês reavaliassem a situação antes que se envolvam mais profundamente? A conversa deixou Beatriz abalada. Durante a volta para casa, Miguel percebeu seu silêncio. "O que minha mãe disse para você?" perguntou preocupado. Beatriz contou a conversa palavra por palavra. Miguel ficou visivelmente irritado. "Ela não tinha o direito de falar isso com você." "Mas ela não está errada, Miguel. Eu realmente não sou desse mundo. Não sei como ser a esposa de um empresário bilionário. Não sei como me comportar em eventos sociais importantes. Beatriz, eu não quero uma esposa que saiba ser empresária. Quero uma companheira que me ame pelo que eu sou, não pelo que eu represento. E eu amo você. Mas e se não for suficiente? E se eu te atrapalhar profissionalmente? Se te causar constrangimento em eventos importantes?" Miguel parou o carro na beira da estrada, virando-se completamente para ela. "Olha para mim", disse ele, segurando o rosto dela com as duas mãos. "Você acha que eu ligaria para constrangimento social? Que escolheria status em vez de você?" "Eu não sei. É muita pressão, Miguel. Sua família construiu um império durante gerações." "Então deixa eu esclarecer uma coisa de uma vez por todas", disse Miguel com a voz firme. "Eu não vou sacrificar quem eu amo para cumprir expectativas que não são minhas. Posso dialogar, posso enfrentar conflitos, mas não vou abrir mão de você para manter um papel que não me representa." Nos meses seguintes, Beatriz sentiu o peso silencioso da desaprovação. Não em palavras diretas, mas em convites que não chegavam, em conversas interrompidas quando ela se aproximava, em olhares que mediam sem dizer nada. A pressão existia, mesmo quando ninguém a nomeava. Uma noite, depois de um evento em que a família insistiu para Miguel levar alguém, que segundo eles a combinasse mais com aquele ambiente, em vez dela, ele chegou em casa com o olhar distante, como se estivesse carregando um peso que não queria colocar nas palavras. "Não aguento mais essa situação", desabafou. "Eles agem como se o nosso relacionamento fosse só uma fase, algo que vai passar." "Talvez eles tenham razão", disse Beatriz baixinho. "Como assim? O que você está dizendo?" "Miguel, olha honestamente para nós. Você está brigando constantemente com sua família por minha causa. Eu estou me sentindo inadequada o tempo todo. Isso está nos fazendo mal aos dois. Beatriz, não fala assim. E se dermos um tempo? Para você pensar com calma, se acertar com sua família, ver se isso realmente é o que você quer? Eu não quero me acertar com eles se isso significar perder você. Mas você não pode cortar os laços com eles para sempre. É sua família, Miguel, é seu futuro, sua herança, sua responsabilidade. A conversa foi ficando mais difícil. Nenhum dos dois levantou a voz, mas o peso do que não sabiam resolver naquele momento se fez presente. Miguel tentou desesperadamente convencê-la de que poderiam superar qualquer obstáculo juntos. Beatriz insistiu que talvez não fossem realmente compatíveis a longo prazo. Por fim, ela pediu para ele ir embora, disse que precisava de tempo e espaço para pensar. Miguel saiu, mas antes se virou na porta uma última vez. "Beatriz, quando você terminar de pensar, eu vou estar aqui. Não importa quanto tempo demore. Vou estar esperando." 2 semanas se passaram sem contato. Miguel respeitou o espaço que Beatriz havia pedido, mas estava visivelmente abalado. No escritório, voltou a ser o profissional silencioso de antes. Os colegas notaram que ele parou de sorrir, que não fazia mais as pausas para café. Beatriz tentou voltar à rotina antiga, trabalhando até tarde, carregando tudo sozinha. Mas agora ela sabia como era diferente. Sabia como era ter alguém para dividir o peso, para cuidar dela. O café que ela comprava sozinha tinha um gosto amargo. Os relatórios pareciam infinitos,
sem alguém para ajudar. Durante essas 2 semanas, ela percebeu o quanto Miguel havia mudado sua vida, não apenas como namorado, mas como parceiro, como alguém que realmente se importava com seu bem-estar. Uma quinta-feira à noite, quando estava saindo do escritório muito tarde, mais uma vez sendo a última, encontrou Miguel no estacionamento. Ele estava encostado no carro dele, como se estivesse esperando há horas. "Oi", disse ele sem se aproximar muito, respeitando o espaço que ela havia pedido. "Oi", respondeu ela, sentindo o coração acelerar. "Como você está?" "Confusa. Cansada. E você?" "Igual. Talvez pior." Ficaram alguns segundos sem dizer nada, com tudo o que não tinha sido resolvido pairando entre eles. "Miguel, Beatriz, antes de você falar, preciso te contar uma coisa. Tomei uma decisão que vai mudar tudo." Ela esperou, o coração batendo descompassado. "Conversei com meu pai na semana passada. Foi uma conversa longa, difícil. Disse que se a condição para ele ser aceito dentro da própria família fosse abrir mão de quem ama, então eles estavam exigindo a coisa errada, que ele não ia negociar sentimentos como se fossem parte de um contrato." "O que ele disse?" Ficou furioso. "Disse que eu estava tomando uma decisão precipitada, que eu não entendia as consequências e que estava colocando em risco o trabalho de gerações por causa do que ele chamou de uma escolha impulsiva." Beatriz sentiu o coração apertar, imaginando a pressão que Miguel deve ter sofrido. "E o que você respondeu?" "Que amor verdadeiro não é capricho, que encontrar alguém que me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho, é mais raro e valioso do que qualquer fortuna no mundo. E que se eles não conseguem entender isso, o problema é deles, não meu." "Miguel", ela começou, mas ele continuou. "Não terminei. Também disse que se eles quiserem que eu assuma a empresa eventualmente, vão ter que aceitar você. Como minha namorada, como minha noiva, como minha esposa, o que você quiser ser, mas aceitar completamente, sem ressalvas, sem condições. E se eles se recusarem definitivamente? Então eu abro minha própria empresa. Tenho minha parte da herança, que já é minha por direito. Posso começar algo novo, construir algo meu, algo nosso, se você quiser." Beatriz o olhou, impressionada com a determinação em sua voz. "Você faria isso? Deixaria realmente tudo para trás? Sua família, a empresa que sua família construiu durante gerações? Beatriz, nos últimos 2 anos, você me ensinou algo fundamental sobre valor. Que valor verdadeiro não se mede em dinheiro ou patrimônio. Que ter alguém que realmente se importa, que vê além da superfície, vale mais que qualquer empresa ou herança." Ele se aproximou um passo, mas ainda mantendo distância respeitosa. "Minha família construiu um império financeiro impressionante, mas esqueceu de construir relacionamentos verdadeiros. Relacionamentos baseados em amor real, não em conveniência ou status social. Quero construir algo diferente contigo. Quero construir uma vida onde o que realmente importa são as pessoas que amamos, os momentos que compartilhamos, não o que possuímos ou representamos socialmente. E se eu ainda não souber como ser a namorada de um bilionário? Se eu ainda me sentir deslocada no seu mundo? Então a gente aprende junto, um dia de cada vez. E se eu não souber como namorar alguém que não liga para dinheiro, que me ama pelo que eu sou de verdade, você me ensina. Porque, honestamente, você é a primeira pessoa que consegue fazer isso." Beatriz sorriu pela primeira vez em semanas, sentindo algumas lágrimas de alívio. "Tem certeza absoluta? Porque eu ainda vou trabalhar até tarde às vezes. Ainda vou querer pagar minhas próprias contas. Ainda vou ser teimosa sobre aceitar ajuda quando acho que posso fazer sozinha. E eu ainda vou insistir em trazer café para você toda manhã. Ainda vou querer dividir seus fardos sempre que você deixar. Ainda vou te amar exatamente como você é, sem querer mudar nada." O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não tinha a urgência da paixão inicial, nem a tensão das incertezas.
Era um beijo de escolha consciente, de compromisso mútuo, de duas pessoas decidindo construir algo juntas. Quando se separaram, Miguel segurou o rosto dela delicadamente. Não importa o que aconteça com minha família ou com a empresa. O que importa é isso aqui. Nós dois. Epílogo. 1 ano depois. O escritório estava vazio, mas dessa vez Beatriz não estava sozinha. Miguel trabalhava ao lado dela, ajudando com uma proposta importante, que tinha prazo para o dia seguinte. Mas a diferença era que agora não era apenas ele ajudando. Eles eram uma equipe real. Lembra da primeira vez que você me ajudou assim? Perguntou ela, olhando para ele com carinho. Lembro perfeitamente. Você ficou tão surpresa que alguém quisesse dividir o trabalho, como se fosse algo impossível de acontecer. E você ficou tão satisfeito por finalmente ter uma desculpa para passar mais tempo comigo. Ela riu. Não era desculpa, ele disse sorrindo. Eu realmente queria ajudar e queria estar perto de você. Eu sei, é isso que eu mais amo em você, que você realmente se importa. A família Torres Almeida havia, eventualmente, aceito Beatriz. Não porque ela mudou para se adequar a eles, mas porque Miguel deixou claro que a escolha era simples e definitiva. Aceitar ela completamente ou perder ele para sempre. O pai de Miguel, Eduardo Torres, um homem prático acima de tudo, percebeu que um herdeiro feliz e motivado valia infinitamente mais do que um herdeiro infeliz, mas adequadamente casado. Ele viu como Miguel floresceu ao lado de Beatriz, como se tornou mais confiante, mais determinado. Dona Carmen, depois de alguns meses observando o relacionamento, admitiu que Beatriz trouxe algo para Miguel, que nenhuma candidata apropriada havia conseguido: autenticidade e felicidade genuína. Beatriz continuou trabalhando, mas agora em condições diferentes. Com o tempo, mudanças aconteceram na empresa, e o excesso de demandas que ela carregava deixou de ser invisível. A equipe foi reorganizada, não como favor, mas como correção tardia do que sempre foi injusto. Pela primeira vez, ela passou a trabalhar com apoio real, sem precisar provar todos os dias que merecia estar ali. Ela resistiu no início, com medo de parecer privilégio. Miguel percebeu e falou com calma. Não é privilégio. É o mínimo que você sempre mereceu. A mudança foi transformadora. Beatriz descobriu que podia ser eficiente sem se esgotar, que podia fazer um trabalho excelente sem sacrificar sua saúde ou sanidade. Naquela noite, terminando o trabalho às 10 da noite, cedo para os padrões antigos de Beatriz, Miguel se levantou e ofereceu a mão para ela. Vamos para casa? Vamos, ela respondeu, pegando a mão dele. Enquanto caminhavam para o carro, Beatriz pensou em como sua vida havia mudado completamente. E a mudança mais importante não foi ter acesso a dinheiro ou a um estilo de vida diferente. Foi descobrir que ela não precisava carregar tudo sozinha. Não porque um homem rico havia salvado ela, mas porque ela havia encontrado alguém genuinamente disposto a dividir a jornada. Alguém que via valor nela, além da sua capacidade infinita de trabalho e sacrifício. E Miguel havia encontrado algo ainda mais raro. Alguém que o amava por suas qualidades humanas, não por seu patrimônio. Alguém que o fazia querer ser uma pessoa melhor, não apenas um empresário mais bem-sucedido ou um herdeiro mais responsável. Miguel? Ela disse, parando de caminhar. Sim. Obrigada. Por quê? Por ter me ensinado que aceitar cuidado não me torna fraca, que amar alguém não significa perder minha independência, e que eu mereço ter alguém que se importa comigo. Ele parou de andar e a puxou para perto, olhando nos olhos dela. Obrigado, você. Bom, por quê? Por ter me ensinado que verdadeiro luxo não é ter tudo que você quer comprar, mas ter alguém que faz você sentir que já tem tudo de que realmente precisa na vida. Às vezes, o maior patrimônio que alguém pode ter não se mede em cifras bancárias, investimentos ou propriedades. Se mede na presença silenciosa de quem escolhe ficar, na certeza de que não se está sozinho,
no conforto infinito de ter alguém que percebe o cansaço e decide conscientemente dividir o peso. E às vezes, só às vezes, essa pessoa aparece quando menos esperamos, disfarçada de colega de trabalho, oferecendo café toda manhã e ficando até tarde, provando que o amor verdadeiro não se constrói com grandes gestos ou declarações dramáticas, mas com cuidado diário, presença constante e a escolha silenciosa de estar junto, sempre.